O Corinthians, nesse momento, está praticamente fora dessa disputa ali contra o rebaixamento. Muito se falou que o Corinthians poderia chegar até as rodadas finais, brigando para não cair. E acredite se quiser, hein? O Corinthians ressurge, Depay faz golaço, Yuri Alberto marca de novo. O Corinthians, nesse momento, começa a brigar por uma vaga na Libertadores. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão, que venceu e venceu muito bem ali o time do Cruzeiro, né? 2-0 no comecinho, né? Depois vacilou, tomou o gol que diminuiu ali o placar já na primeira etapa. A equipe foi muito bem ali, em especial nos primeiros 30 minutos. Poderia ter feito uns 3-4, não seria nenhum absurdo, porque pressionou demais. E depois, no segundo tempo, a equipe cansou. O Depay jogou muito bem, o Yuri acabou sendo substituído no intervalo. Deve ter sentido ali algum problema. E, consequentemente, o Timão ganha 3 pontos, aí o que leva a equipe já para lutar por uma vaga na Libertadores. Para quem estava desacreditando, para quem não esperava, o Timão pode sim estar na Libertadores de 2025. Vamos acompanhar o que os antes falaram, pois até eles, que sempre criticam o Mauro César, pilhado, dessa vez tiveram que elogiaram muito a atuação do Corinthians e principalmente a boa fase do Timão, que espantou de vez o fantasma do rebaixamento. O Corinthians, nesse momento, é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro. O principal abriu 7 pontos da zona do rebaixamento. O Corinthians, nesse momento, está praticamente fora dessa disputa ali contra o rebaixamento. Muito se falou que o Corinthians poderia chegar até as rodadas finais, brigando para não cair. E acredite se quiser, hein? O Corinthians ressurge, Depay faz golaço, Yuri Alberto marca de novo, Depay faz um excelente primeiro tempo do Depay. Até ali 35, 40 minutos jogou muito. Depois cansou, mas já vem entregando e já vem ganhando de vez o torcedor corintiano. Um golaço. E aí, por que eu digo, acredite se quiser, o Corinthians, nesse momento, começa a brigar por uma vaga na Libertadores. Se a gente já falou aqui, ó, o Flamengo já abriu uma vaga. O Flamengo vai abrir uma vaga na Libertadores. O Botafogo pode abrir outra. Já são 2. A gente chegou a falar que pode chegar na Libertadores até ali no G8, até no G9, e o Corinthians, nesse momento, está em 9º lugar no Campeonato Brasileiro. Vale a gente trazer a informação também que o Corinthians, ele está a 2 pontos do Bahia, que enfrenta hoje o Palmeiras, um adversário dificílimo, e ele está, nesse momento também, a 3 pontos do Cruzeiro, que perdeu hoje para o Corinthians. Ou seja, tá na briga ali forte para chegar, pelo menos, entre os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E aí, é o que eu digo, já critiquei muito o Corinthians aqui, já foi muito criticado, mas agora tem que elogiar. A bola, mas era um Cruzeiro reserva, azar do Cruzeiro. Cruzeiro tá poupando, final de Sul-Americana pela frente, azar do Cruzeiro. Nem o Cássio agarrou. Muita gente acredita que o Cássio nem quis ir para esse jogo, porque seria o primeiro dele contra o Corinthians em Itaquera, na Arena Corinthians, pelo Cruzeiro. Agora, isso aí, azar do Cruzeiro. O Corinthians jogou bem, principalmente o primeiro tempo. Depois, provavelmente também por causa do calor, o jogo caiu muito, G7, G8, até G9. Flamengo já abriu uma vaga. Botafogo pode abrir outra. Então, é o Corinthians vivo nesse Brasileirão. 11 jogos, 8 participações em gols. 4 gols marcados, 4 assistências. E que golaço dele hoje, né, Mauro César Pereira? Mas um cara que é o mais caro do futebol brasileiro, se ele viesse aqui a passeio, seria o fim da picada, né, Thiago? Ele veio para cá para jogar bola, para ganhar muito dinheiro.
né? E fazer isso aí que ele está fazendo. Acho que nunca houve dúvidas com relação ao que ele poderia apresentar, desde que em condições físicas, né? Havia muito receio com relação à parte física. Ele chegou um pouco acima do peso, também as lesões da temporada passada. Aliás, hoje ele se machucou, não sabe ainda qual a gravidade dessa lesão. Mas um jogador que, obviamente, iria se destacar. Eu acho que existe uma situação aí que assim, inverte um pouco a mão, que é o seguinte: o absurdo não é o Corinthians brigar com esse elenco caro que tem, com o jogador mais caro do futebol brasileiro, com um reserva que, segundo o próprio dirigente do clube disse algum tempo atrás, custa 2 milhões mensais, com um atacante como o Yuri Alberto, que no início do ano, quando você perguntava do interesse do Corinthians no Gabriel Barbosa, eu cheguei a dizer, bem, o Corinthians não tem dinheiro para contratar o Gabriel, mas se ele oferecer alguém para o Flamengo, o interessante seria trocar pelo Yuri Alberto, que é mais jovem, está em má fase, mas é bom jogador. Fui xingado até a 5ª geração. Quem hoje não concordaria com uma troca dessas, né? O Yuri Alberto sempre foi um bom atacante e estava mal, uma fase ruim dele, do time, e se recuperou naturalmente com o passar do tempo, com os reforços que colocaram ao seu redor jogadores melhores também. Foram quase 20 contratações. O absurdo era o Corinthians não estar nessa briga há mais tempo. E o Corinthians aproveitou muito bem o recorte da tabela, em que ele teve um grande desafio desses 5 jogos. O maior desafio, o Palmeiras, e ganhou do Palmeiras. E nos confrontos contra times da zona do rebaixamento, ele venceu também 2 fora, tá? Vitória e Cuiabá, e o Atlético em casa. Então, esse recorte com adversários diretos na luta contra o rebaixamento, que são times mais fracos do que os times do bloco de cima, obviamente, o Corinthians fez a sua missão, cumpriu bem o seu papel. Isso é um elogio, tá? E hoje venceu os reservas do Cruzeiro, acho que com uma partida de muitos altos e baixos, primeiro tempo avassalador, dava para golear o Cruzeiro. Que bagunça o time do Fernando Diniz, gente. Que insistência na famosa saidinha com o time de reservas, claramente sem conjunto, com jogadores que não têm tanta qualidade. O Gasolina tentando carregar a bola na frente da área até perder, depois ele deu um chilique ali. Uma coisa impressionante. E o detalhe, o Corinthians construiu essa vitória pressionando alto o time do Diniz, igualzinho a uma vitória lá do começo do campeonato, que foi por muito tempo a única do Corinthians, né, que merecia algum registro, sobre o Fluminense do Diniz, com bola roubada perto da área do adversário. Até o Germancano saía jogando, aquela coisa toda, falou-se muito sobre isso. O Diniz repete o erro. Então você quer que ele dê chutão? Não, ele tem que ter uma outra alternativa. Pressionado, não tem jogadores com conjunto e qualidade para sair jogando. Você tem que ter uma bola longa, tem que ter um atacante que consiga prender essa bola, brigar por essa bola. Tem que ter uma alternativa. Não dá para insistir em sair jogando com o goleiro, trocando passes, com o adversário em cima, com bons jogadores, como o Memphis e o Yuri Alberto, entre outros, pressionando e podendo roubar a bola a qualquer momento. E o Mateuzinho ainda perdeu um gol absurdo logo no começo da partida por conta da bola que o Gasolina perdeu. É um gol perdido do Mateuzinho. Era só encher o pé ali, tentou colocar, acabou que a bola não entrou. Não lembro agora quem foi que tirou, que salvou aquele gol feito ali do Corinthians. Mas enfim, estava 0-0 ainda. E naturalmente fez os 2 gols e depois teve muita estabilidade. Calor, pode ser e tal, mas aí o Diniz conseguiu dar uma arrumada depois da parada para hidratação. O time do Cruzeiro melhorou, achou o seu gol como desvio, como também teve desvio no gol do Yuri. E aí o jogo ficou com alguns sustos que o Cruzeiro aplicou e grandes oportunidades que perdeu o Corinthians, Thales Magno perdendo chance e acabou vencendo por 2-1. Agora, acho que o Corinthians fez bem a sua missão nesse recorte, mas era para o Corinthians estar há mais tempo nessa briga, da parte de cima da tabela. O Corinthians tem um elenco caro, tem o mais caro atleta do futebol brasileiro, tem o mais caro reserva do futebol brasileiro, talvez, né? O Igor Coronado. Isso tem que se traduzir dentro de campo. Então agora acho que o Corinthians está cumprindo o seu papel e entregando à sua torcida aquilo que se espera dele, que é um time brigando por posições minimamente nobres na tabela. Né? O 9º lugar não é tão nobre, mas pelo menos é uma posição que permite sonhar com uma Libertadores. São 5 vitórias seguidas, desde 2017 não vencia 5 jogos consecutivos, e repito, pegou esse recorte, que tinha um Palmeiras no meio, não só venceu o Palmeiras, mas venceu esses adversários diretos, e fora de casa, tanto Cuiabá quanto Vitória. Então são triunfos importantes, um momento muito bom do Corinthians na temporada, o melhor na temporada, mas a gente não pode ignorar. O Corinthians tem dívida, não tem dinheiro, mas tem jogadores caros, jogadores bons. Foram quase 20 contratações. Se o Vitória da Bahia fizesse as mesmas loucuras do Corinthians, talvez o Memphis Depay jogasse em Salvador, né? Como o Petkovic jogou lá uma vez, era do ex-Real Madrid. E, de repente, o Vitória estava brigando pela 9ª colocação. Essa é a questão que a gente não pode ignorar nessa hora, né? Os outros times que brigavam contra o rebaixamento lutam com as suas próprias condições. O Corinthians vai fazendo 1000 loucuras. E com esse time tem que fazer mais mesmo. É o que está fazendo agora. Mais do que obrigação. Inclusive do Depay. Porque eu não vejo motivo, discordo de você com relação a elogiar, porque o cara não veio aqui brincar. Era só que faltava ele vir aqui brincar, custando 3 milhões de reais por mês. Ele tem que jogar. E ele está cumprindo seu papel.
É isso que eu esperava dele e não poderia admitir uma outra coisa que não fosse dedicação. A não ser que nós encarássemos o Corinthians como um parque de diversões ou uma colônia de férias. Eu acho que é um clube de futebol sério, que tem jogadores importantes, tem uma torcida numerosa. Tá aí, né, um pouco da análise aí. Não sei nem se foi um elogio, né, do Mauro. Parece ter um pouco de raiva do Corinthians, né? Mas o pilhado ali pôde elogiar demais o Timão, né, que tem tudo para conseguir uma vaga na Libertadores. Assim, tem total capacidade disso acontecer, né? Até porque o Corinthians vem numa fase muito boa, como já foi falado, né? São 5 vitórias seguidas. Então, consequentemente, é uma grande oportunidade de alcançar essa Liberta. Se eu não estiver enganado, o Corinthians na verdade, o Corinthians não está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Isso porque foi eliminado precocemente no Paulistão de 2024, né? Aquele começo horroroso com o Mano Menezes. Quero nem lembrar daquilo. E agora, se eu não estiver enganado, se o Corinthians se classificar para Libertadores, ele ganha uma vaga também na Copa do Brasil. Então... então já seria algo espetacular, né? Seria 2 em 1, uma vaga na Liberta e também na Copa do Brasil. Algo incrível para esse time do Corinthians, que pouco esperavam quando começou ali a temporada de 2024. Comente abaixo o que você achou, é importante demais saber o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!